Olá, crianças do segundo ano. Então, crianças, tia Márcia, hoje a nossa aula é de ciências, tá? E nós vamos dar continuidade sobre o tema plantas. Nós vamos da página 29 até a 34, tá? Ok? Vamos lá. Vamos lá pegar o sistema de vocês, que eu já estou pegando o meu. Pegue o seu sistema na página 29, tá? Página 29, a importância da fotossíntese. Por causa da fotossíntese, as plantas são chamadas de produtores da cadeia alimentar, ou seja, elas produzem o próprio alimento e servem de alimento a outros seres da natureza. Olha só, as plantinhas estão na base da cadeia alimentar, né? Por causa da fotossíntese, o alimento que elas mesmas produzem. Enquanto que os outros animais, eles precisam, na verdade, um dos outros para se alimentar, né? Enquanto a planta, ela não precisa se alimentar de outras plantas, nem de outros animais, os outros animais são chamados consumidores porque eles necessitam, né, de se alimentar um dos outros. Isso que é cadeia alimentar, tá, crianças? Cadeia alimentar é uma sequência, assim como nós vamos ver daqui a pouquinho nesse esqueminha aqui embaixo, é uma sequência de animais, né, de seres vivos, na verdade, é uma sequência de seres vivos que se alimentam um dos outros, tá? E eles são chamados de consumidores, porque tem o consumidor 1, tem o consumidor 2, o consumidor 3. Vamos ver aqui no esquema, olha só. A planta aqui, ela é uma produtora, né? Então, porque ela produz o próprio alimento dela, como nós já vimos lá na aula passada. Ela produz e essa produção chama-se fotossíntese. Então, ela não precisa se alimentar de nenhum outro ser. Então, ela está na base da cadeia alimentar. Ela é primeiro nível, né? Primeiro nível. E depois vem os outros. Olha só. Vamos ver aqui, olha. Tá aqui a plantinha. Aí, o gafanhoto se alimenta da folha da planta. Aí depois, o sapinho vem, se alimenta do gafanhoto. E depois vem a coruja, come o sapinho. Então, e depois ainda pode haver mais consumidores. Consumidor 4, consumidor 5 e assim por diante, tá? Esses seres, todos eles respiram, né? Todos os seres vivos, uma das características é que necessitam de respiração. A planta também precisa de respiração, mas ela não se alimenta de outros seres, tá? Portanto, ela está na base da cadeia alimentar. Então, vamos ver aqui, continuando, o oxigênio, continuando na página 29, tá? O oxigênio que compõe nossa atmosfera, né, aqui na atmosfera, na Terra, é proveniente da fotossíntese realizada por algas e plantas. O gás oxigênio é utilizado pelas próprias plantas e por todos os outros seres vivos que realizam a respiração. Ou seja, todos os seres vivos, assim como a tia Márcia já falou, necessitam do gás oxigênio para respirar, tá? Para fazer a respiração. Embora as plantas produzam oxigênio, a maior parte dela é produzida pelas algas aquáticas, tá?
Devemos lembrar que tanto a respiração quanto a fotossíntese são processos realizados ao mesmo tempo pelas folhas das plantas. Mas enquanto a respiração ocorre o tempo todo, a fotossíntese acontece somente quando a planta está em presença de luz, da luz do sol. Ou seja, a planta respira o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Ela precisa respirar, porque senão ela morre, né? E enquanto que a fotossíntese só acontece se a plantinha estiver na presença da luz solar. Tá ok? O processo de transpiração. Olha aí. Além da planta respirar, né, pela fotossíntese, as folhas realizam também a transpiração. Olha só, transpiração. Além desse processo de fotossíntese, que nós sabemos que os seres vivos respiram, né, no caso da planta, então ela também transpira. O que é transpiração, tia? Transpiração é a eliminação de água pelo corpo, como o suor nos seres humanos. Ou seja, a plantinha, ela elimina a água em forma de vapor pelas folhas, tá? Mesmo que ela não esteja em excesso, né? Em excesso de água, ela transpira pelos poros, lá pelos estômatos, né? Na folha, pela folha. Igual como nós, seres humanos, nós transpiramos pelos nossos poros, né? A plantinha também transpira. Mas às vezes não é tanto que ela esteja com muita água, né? Excesso de água. É porque também ela precisa fazer o transporte de alguns sais minerais, de algumas substâncias, né, que estão lá na raiz, e ela precisa transportar, levar até a folhinha, né? Então, para ela fazer esse transporte, ela tem que jogar, eliminar a água para que chegue até as folhas, tá bom? E isso aí chama-se transpiração da planta, tá bom? Entendido? Então vamos passar adiante. As plantas em nossas vidas. Nós vamos lá para a página 32 agora, certo? As plantas, a importância das plantas para o ser humano. Olha aí. As plantas são importantes fontes de matéria-prima para a fabricação de uma grande variedade de produtos que consumimos diariamente. Veja aí, olha, no infográfico para saber um pouco em que as plantas podem ser usadas. Olha, alguns usos das plantas pelo ser humano. Ou seja, a plantinha serve para quê? Para produzir móveis. Olha aqui a cadeira aqui, né? Antigamente, a maioria dos móveis e até mesmo utensílios de cozinhas eram fabricados com madeira. O que isso daí levou, né, a ser muito explorado, né, as plantas, a madeira, eles estavam sendo explorados inadequadamente, né? Estava sendo usado muito, né? E esse recurso aí estava sendo tirado de uma forma inadequada. E hoje os móveis produzidos com madeira vêm de árvores que foram plantadas para esse fim ou retiradas de maneira adequada do ambiente, que hoje em dia ela é chamada de madeira certificada. Ou seja, é uma produção de madeira que é plantada já especificamente para fazer móveis, tá? E as plantas também servem para fazer paisagismo,
que é isso, tia? Paisagismo é quando as plantas são usadas, né? Olha aqui, olha, algumas plantas, principalmente aquelas com flores vistosas, né? Aquelas flores bonitas e de fácil cultivo, são utilizadas como ornamento para jardins e praças, né? Um exemplo delas são as tulipas, né? Aquelas flores bem bonitas. Então, elas são usadas para quê? Para ornamentar, né? Para embelezar o ambiente, as praças, os jardins, as nossas casas e tudo mais, né? Então, passando adiante, vamos ver mais alguma importância, né? Para que as plantas são usadas pelos seres humanos? Olha aqui, para fazer cosméticos, né? A indústria de cosméticos utiliza muitas substâncias encontradas em plantas, né? Olha aqui, da babosa, por exemplo, extraem-se substâncias de alto poder hidratante, tá? Serve para hidratar o que? Os nossos cabelos, a nossa pele, né? Tem também o cacau, a andiroba e muitos outros, né? Outras plantas que podem ser extraídos para fazer cosméticos, né? São retiradas substâncias para fazer cosméticos. Outra utilidade aqui, olha, para fazer bijuterias, né? Plantas como o capim dourado, típico do Cerrado, são amplamente utilizadas na fabricação de bijuterias, que são vendidas no Brasil e até exportadas para outros países. Algumas sementes também podem ser usadas na fabricação de bijuterias, né? Bijuterias que são feitas com sementes, né? Com sementinhas, são aquelas feitas artesanais, que são ditas artesanais, né? Outro produto, né, que é retirado da planta, aqui, produtos de limpeza, produtos de higiene, né, são aqui, olha, há plantas que têm substâncias com ação germicida, ou seja, elas servem para matar germes, né? Para fazer a limpeza, a higiene da nossa casa. Então, elas são retiradas, esses produtos também são retirados das plantas, né? E são usadas para a fabricação de produtos de limpeza, né? Olha aqui o exemplo, o eucalipto, o pinho, né? Porque eles também têm aquelas fragrâncias, né? Aquele cheirinho bom que fica num ambiente onde são limpos com esses produtos, tá? Muitas delas podem ser usadas nesse tipo de produto, também por conta do aroma agradável, olha aí. Foi o que eu acabei de falar. E vamos prosseguindo para ver para que mais elas servem. Olha aqui. Também servem para fazer medicamentos. Olha, muitos medicamentos utilizam substâncias extraídas das plantas. Às vezes usamos a própria planta para amenizar algum mal-estar, né? Temos como aqui, ó, as laxativas, o caso do mamão, como chás e sucos por propriedades calmantes, que é no caso do maracujá. E temos muitos outros também, né? Muitas outras plantinhas que servem, como por exemplo, aquelas que nós podemos utilizar para fazer xaropes, né? Para curar o mal-estar da gripe. E muitos outros medicamentos que são extraídos, né? Retirados substâncias através da planta. E mais aqui temos também outra, né?
Outra importância aqui, né, é roupas. As roupas, entre as plantas usadas na fabricação de roupas, podemos citar o algodão e o linho, conhecidos desde a antiguidade. Olha só também aqui, né? Serve também até para fabricação de roupas. Que legal! Então, entendido, vamos passar adiante. Continuando na página 33, temos aqui a importância das plantas na alimentação, na nossa alimentação, né? Alimentação humana. Nós já conhecemos um pouco sobre as plantas e vimos que a maioria produz frutos e sementes, que são as partes das plantas mais comuns em nossa alimentação. Mas também podemos consumir outras partes delas, como os caules, né? Os caules, como exemplo, tem os palmitos, né? Palmitos. As folhas, temos o espinafre, né? Mas é só isso, tia? Não. No caule tem vários tipos de caules comestíveis, né? Também. A cebola é um caule comestível, o alho, né? E o que mais? Continuando. Vamos ver o que mais? Caules, as folhas, né? Espinafres, couve. E tem muitos outros tipos também de folhas e caules comestíveis, tá? São fontes de proteínas que auxiliam na formação de nosso organismo. Contém vitaminas e sais minerais que atuam no bom funcionamento do nosso corpo. Fornecem fibras que ajudam nosso intestino a funcionar adequadamente. Fornecem energia para nossas atividades, né? E entre outras. Por isso, as plantas são tão importantes em nossa alimentação diária, né? Porque elas também ajudam a fornecer, se adequar, né, ao nosso organismo, fornecer fibras, fornecer energia para nossas atividades do dia a dia. Em quase todas as nossas refeições, deveríamos encontrar plantas ou produtos constituídos por alguma substância extraída delas, como é o caso do azeite, né? Por exemplo, que vem das azeitonas, que são frutos das oliveiras. Olha aqui na imagem. O azeite é muito usado como tempero em saladas, né? O azeite de oliva, né? Que é tirado do fruto das oliveiras. E temos aqui os pães, né? Que tem como principal ingrediente o trigo, né? Então, tudo isso provém das plantas, certo? Passando adiante. Para uma dieta saudável, vamos ver. Para uma dieta saudável, é necessário incluir plantas em nossa alimentação, além de carnes e outros tipos de alimentos. Assim, segundo os nutricionistas, né, um prato ideal deve conter, olha só, vamos ver um prato ideal? Um prato ideal deve ter como base, né? Tem que ser uma alimentação balanceada, tem que ter um pouquinho de tudo no prato ideal, tá? Não pode faltar grãos, olha, grãos, como no caso aqui, o feijão, né? Tem que ter carnes, tem que ter verduras, legumes e a gordura, mas sendo que essa gordura tem que ser de origem
vegetal, né? Com uma boa alimentação, nós podemos prevenir doenças e nos tornarmos mais ativos para realizar atividades diárias. Olha só, não pode faltar dos grãos, né? Nos grãos temos os carboidratos, são fontes de carboidratos. Nas carnes nós temos as proteínas. Nas verduras temos as fibras, né? Temos também as leguminosas e a gordura, né? A gordura vegetal. Nós temos gordura boa. Esse é o tipo de gordura de origem vegetal que chamamos gordura boa. Então, isso quer dizer o quê, crianças? Que a nossa alimentação tem que ser balanceada com um pouquinho de cada coisa para poder o nosso organismo se manter forte, né? Vitaminado, para conseguirmos ter energia para nossas atividades do dia a dia, tá? Ok, então vamos lá para o nosso desafio. Olha aqui, desafio. Qual a importância dos vegetais para a saúde humana? Qual é, crianças, a importância dos vegetais para a saúde humana? Eles nos ajudam em quê? Você vai escrever bem aqui embaixo, bem, uma letrinha pequenininha, cabe, tá? Letra A, você escreve assim: ajudam no bom funcionamento do nosso organismo. Ajudam no bom funcionamento do nosso organismo. Essa é a resposta, ok? Letra B. Que plantas estão incluídas na sua alimentação? Olha, a perguntinha é sua, ela é pessoal, tá? Que plantas estão incluídas na sua alimentação? O que você come de planta? Você come salada? Né? Que tipo de salada? O que tem na sua salada? De que você gosta? Então escreva lá. Liste pelo menos 5 plantas na sua alimentação. Pode ser raízes comestíveis, pode ser caules comestíveis, as folhas, frutos, o que você quiser da planta, tá? Então, ok, entendido até aqui. Então, nossa aulinha de ciências termina aqui. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.